Fala galerinha, fala galerão, como vocês estão? Tudo bem? Estou eu nessa bagunça do meu apartamento com essa nova moradora que eu tenho aqui, que tá fazendo uma bagunça danada. Gente, eu vim aqui para conversar um pouco com vocês sobre tudo que eu tenho vivido, né, nesses últimos tempos. Já vim aqui, já contei sobre outras situações, né, tudo que eu tenho vivido com o neurolupus, que tem sido bastante desafiador e ao mesmo tempo também tentando fazer com que esse meu casamento, né, que aconteceu juntamente com a piora do meu lúpus acontecer, né, fazer esse casamento dar certo. Então tem sido muito desafiador para mim, para meu parceiro, lidar com tudo isso. Essas manifestações neuropsiquiátricas do lúpus são muito complicadas, muito difíceis de colocar na cabeça que isso existe, muito difíceis de entender até onde vai as minhas limitações. E também tive que tomar decisões difíceis, do tipo da minha carreira, ter que partir para procurar uma aposentadoria por validez mesmo, porque de repente eu não tenho mais as conexões, as mesmas formas de fazer o trabalho como eu tinha antigamente. Então tá tudo muito desafiador, eu tô me conhecendo de novo, entendendo até onde eu vou, até onde eu consigo ficar, e é isso. Mas ao mesmo tempo, e aqui eu vim aqui desabafar mesmo, contar para vocês um pouco da dificuldade que tem sido também lidar com o meu relacionamento. Não que eu não ame meu marido, eu amo demais meu marido, ele cuida muito bem de mim, ele faz coisas por mim muito importantes, me ajuda muito a lidar com todo esse lado psicológico que a doença acaba trazendo, mas ao mesmo tempo tem horas que é muito desafiador para ele lidar com tudo isso, e a gente teve muitos conflitos nesses últimos tempos. A gente teve até que começar uma terapia de casal, e é sobre isso que eu vim conversar com vocês, sobre quão importante é cuidar do nosso relacionamento, entender quando a gente precisa de uma ajuda externa, não só uma ajuda entre nós dois, mas uma ajuda externa. A gente estava precisando dessa ajuda externa. A gente entrou faz um mês assim com terapia de casal, e o que também tem me ajudado muito, e eu vim trazer aqui para vocês como uma ajuda. Eu sempre trouxe livros no Solitude para vocês, mas agora eu vou falar sobre esse livro que se chama Diferenças Reconciliáveis, do Andrew Christensen, com outros escritores que é o Brian D. Doss e o Neil S. Jackson, desculpa, que já faleceu, mas eles publicaram esse livro. E é um livro muito importante, que ajuda a gente a entender aonde existem os conflitos, entender que existem diferenças entre os casais, né, entre as duas pessoas, porque são duas pessoas únicas, com experiências únicas, e que decidiram ficar juntas, e para ficarem juntas tem que tomar outras decisões difíceis, fazer mudanças na sua vida para conseguirem se adaptar, para conseguirem estarem juntos. E principalmente na questão do neurolupus, né, do lupus, para o William, tentar ainda entrar com isso na cabeça de que ele tem uma pessoa ao lado dele que tem limitações e que precisa de ajuda e que precisa da presença dele no dia a dia. Então é muito importante a gente perceber quando a gente precisa de uma ajuda externa, não só uma ajuda entre nós dois, mas uma ajuda externa. A gente estava vivendo um conflito muito grande, chegou a agressividade, partir para agressividade, nós dois um com o outro, e precisamos dessa intervenção, né, da terapia de casal. E esse livro tem me ajudado muito, e eu queria muito comentar com vocês sobre esse livro, o quão esse livro tem me ajudado a observar que os conflitos entre a gente tem muito a ver com as diferenças que nós temos de olhar sobre a vida, sobre as experiências que a gente teve nas nossas vidas, sobre os pais que a gente teve. Ele teve muitos problemas com os pais, eu não tive muitos problemas com meus pais sempre foram apoiadores no meu caso. No caso dele, ele não teve esse apoio dos pais, então tem toda essa dificuldade.
E é muito importante a gente perceber que às vezes vão ter coisas que a gente não vai conseguir mudar no outro e que a gente vai ter que mudar em nós mesmos. Olhar e aceitar que existe essa diferença, para que a gente continue junto, para que a gente caminhe junto, que a gente construa esse empreendimento maravilhoso que é o relacionamento. Eu sempre falei isso aqui, que a gente precisa construir um empreendimento quando a gente se fala em relacionamento. Não é construir uma casa na cabana, no meio da floresta, não. É conseguir construir um empreendimento sólido e que com o primeiro vendaval não seja destruído. Pode ser destruir algumas partes, mas que a gente possa reconstruir novamente, mas que a gente não desista, que a gente possa, sei lá, sempre retornar para o início, para nossa decisão, porque foi uma decisão muito importante a gente estar junto, a gente se casar. Então a gente precisa sempre partir para esse ponto inicial, para continuar construindo esse empreendimento. É só ainda, agora tá dando 9 meses desse casamento. Ainda estamos em pouquíssimo tempo casados, 2 anos juntos namorando, 9 meses casados. Ainda é muito pouco tempo e já estamos enfrentando muitos conflitos, mas eu acho que é muito importante a gente perceber quando a gente precisa de uma ajuda para que a gente possa conseguir seguir em frente nessa decisão que a gente tomou, porque foi uma decisão muito importante, não partiu do zero, partiu de uma decisão de ambos, de que queríamos estar juntos, de que queríamos construir uma família juntos. E também tem sido bastante desafiador o fato de que eu pedi de aniversário uma gatinha, e ela, assim, é maravilhosa, eu amo a Mia é a grande alegria da minha vida, mas também é um dos conflitos que existem entre a gente, para educação dela, para alimentação dela, para a forma de lidar com ela, que cada um enxerga de uma forma, né, o animal. O que a Mia é para mim, às vezes não é o que a Mia é para o William. E a gente precisa também ter essa construção de uma criação de um animal juntos. Como é que a gente vai criar esse animal juntos, né? Então tem sido muito desafiador tudo isso, mas ao mesmo tempo eu sei que eu vou sair dessa vitoriosa, né? Dessa jornada aí, desse relacionamento. Eu acredito que eu passei por muita coisa na minha vida para chegar agora, eu finalmente poder seguir em frente e ter um relacionamento com alguém que eu amo muito e que eu quero pro resto da vida. Essa é a minha decisão, é o que eu quero pra mim. E a Mia tem sido uma grande alegria na minha vida, eu queria comentar sobre ela. Desde que ela chegou, assim, a casa se tornou mais alegre, a gente tem motivos pra rir, a gente tem motivos pra brigas também, né, ao mesmo tempo, mas motivos pra continuarmos juntos, pra estarmos mais juntos em casa, pra ficar com ela, né? Ela é uma bebezinha de 5 meses, acabou de completar 5 meses, então a gente tá cuidando dela, né, como se ela fosse nossa filha mesmo. Então, pra mim tem sido muito importante, muito doce esse momento de ter essa gatinha maravilhosa ao meu lado. Minha filhinha, eu falo que ela é minha filhinha, e eu tenho amado muito esse momento. Não ligue para o meu dedo, né? Eu estou aqui, ó, justamente esse dedo que tá sangrando, não para de sangrar, que eu me cortei. Não liguem para isso. Mas é isso, eu vim fazer esse desabafo com vocês do quão importante é quando a gente toma a decisão de um relacionamento, né? De um casamento, a gente também tende a acreditar que tudo vai dar certo, que o relacionamento só tende a melhorar agora. E não, eu vou dizer uma verdade pra vocês, ele tende a piorar. Porque é convivendo juntos, é no dia a dia que a gente vai descobrindo como é que é a pessoa, quais são as formas dessa pessoa de ver a vida, quais são as formas de eu ver a vida, como eu fui criado, como ele foi criado. E também o lidar com a doença,
quão difícil é lidar com essa doença. Era mais fácil quando ele só fazia parte de poucos momentos, e aí ele me entregava para meus pais cuidavam do resto. Agora não, agora eu tô aqui, tô vivendo isso, né? Esse momento difícil da saúde. E ele tá tendo que aprender a lidar com isso também. Então, é importante nessa vida de borboleta, né, que nós temos de portadoras de doença autoimune, não é qualquer doença autoimune, é o lúpus. É importante demais a gente ter um companheiro de vida, uma pessoa para nos ajudar a carregar esse fardo, que não é um fardo muito leve, é bem pesado. E eu tô muito feliz, assim, apesar de tudo, né, apesar dos conflitos, tô muito feliz de ter tomado essa decisão, finalmente ter conseguido realizar esse sonho, que eu tinha esse sonho muito desde pequena. Eu sonhava em me casar, lógico que eu sonhava em ter uma grande festa, sonhava que ia viver um relacionamento maravilhoso, ia dar tudo certo, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe quando que vai vir um problema de saúde destruir sua vida. Destruir não, né? Mas mudar totalmente a sua vida de cabeça para baixo. E o mais importante é a decisão, é aquela decisão que foi tomada que vai seguir o resto da vida aí, né? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz esse desabafo com vocês para que vocês entendam, para que a gente possa caminhar aqui juntos. Vou falar mais para vocês sobre esse livro lá no Solitude. Quando eu voltar a retomar lá o Solitude, porque agora que eu tô retomando também a leitura, eu tive que parar também, porque tive que entender como é que estão as minhas cognições aqui dentro do meu cérebro. E aos poucos eu tô retomando a leitura. De uma forma diferente, eu acho até mais dinâmica. Mas é isso. Eu vou trazer mais para vocês sobre várias formas de chegar à solitude e sobre as várias formas de chegar ao amor, né? Que é o ponto principal. Então é isso. Espero que vocês estejam bem. Podem deixar que eu vou voltar aqui. Não estou esquecendo de vocês, não. É porque realmente essa vida tá louca. Mas é isso. Um big beijo pra vocês e até a próxima.